Apresentamos a partir de agora um testemunho do evangelista Fabrício. IPFD, uma obra que persevera na sã doutrina. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs, aqui sou eu, o jovem evangelista Fabrício, e estarei testemunhando um grande livramento que tive da parte do Senhor Jesus já há alguns anos atrás. Isso que irei relatar. Na época, eu tinha mais ou menos 4 anos de conversão. Mais ou menos 4 anos. Aconteceu ali na região de Montalvânia, Minas Gerais. E alguns dias atrás eu estava conversando com o nosso diácono, o mineiro Gabriel, outro mineiro, né? E aí hoje nós estávamos a sorrir, hoje nós ri, né? Mas o que aconteceu foi feio, foi terrível. E então senti um forte desejo de gravar, né? Para exaltar o nome do Senhor Jesus, como nosso Deus é bom, é maravilhoso, maravilhoso. Então, eu me recordo que a minha avó, da minha parte materna, ela estava precisando de alguém para cuidar da fazenda dela, enquanto ela iria viajar, fazer uma viagem, né? Ela iria viajar e precisava de alguém cuidar da fazenda dela. E eu era o candidato, né? Então ela me ligou: meu filho, tem como você vir cuidar da minha fazenda enquanto eu viajo, faço a viagem? Então eu respondi para ela: claro, minha avó, claro, já tô indo para aí. Ela: então tá bom, vem para cá, cuidar das minhas galinhas, cuidar das minhas vacas e cavalo, cuidar da casa. Falei: tá, eu já tô indo. Então arrumei minha mala e minha bolsa, né? E fui. E da casa da minha avó, a igreja mais próxima é mais ou menos, eu acho que de 7 a 8 quilômetros, né? Da casa da minha avó até a igreja mais próxima, que é um vilarejo uma cidadezinha chamada Capitânia. Então, fui para casa da minha avó, e eu estava por ali, cuidando, né? E eu estava com muito desejo de ir para o culto, já tinha alguns dias que eu não ia para a igreja. Falei: não, tem que dar um jeito de ir para a igreja. Porém, a pé não tinha como eu ir, que era longe. Para mim voltar tarde da noite, não tinha como eu ir. Aí eu olhei para o pasto, tá lá o cavalo da minha avó, no pasto lá. Eu falei: opa, agora eu vou para o culto. Como eu, o evangelista Fabrício, fui criado na roça, então eu sabia como lidar com animais, né? Com bichos, principalmente cavalo. E então liguei para minha avó e falei: ô vó, eu tô querendo ir para a igreja, vó. Tá com um dia que eu não vou pro culto. Eu posso pegar o cavalo para mim ir para a igreja? Aí ela falou para mim: pode sim, meu filho, vai lá. Só cuidado que esse cavalo tá arisco. O bicho tá arisco. Já tem vários meses e meses que ninguém montou nele. O bicho tá veaco no pasto. Mas se quer ir, vá. Falei: vou mesmo. Então, peguei o cavalo, deixei solto ali num lugar, né? Num cercado ali menor. E depois eu arrumei ali, coloquei o abride, coloquei a sela nova que a minha avó tinha lá guardada, a melhorzinha. E me arrumei, peguei a Bíblia, coloquei na sacola e coloquei na cabeceira da cela. Falei: opa, montei e fui para o culto, né? Tranquilo. Já havia alguns tempos, desse dia já tinha alguns tempos que eu não montava a cavalo e fui pro culto. Chegando no calçamento lá de Capitânia, no calçamento de paralelepípedo,
Cheguei na igrejinha, parei debaixo da árvore, amarrei o cavalo. E o pastor me ouviu, falou: Fabrício, você, que fé, você veio pro culto a cavalo? Eu falei: vim mesmo. Aí o pastor: você quer pregar hoje à noite? Eu falei: quero, me dê a oportunidade. Então, preguei. Foi um culto maravilhoso, preguei. E no final do culto ali, fui conversar com os irmãos e tal, e todo mundo se despediu para ir embora, então fui, desamarrei o cavalo, montei, mas o cavalo estava muito agitado, parecia que estava com saudade do pasto dele ou estava com sede, estava querendo voltar logo para casa, estava bravo, então montei, eu controlando ele ali, né, com toda a dedicação, com toda a experiência. Quando saiu do calçamento, já na estrada de cascalho, o cavalo queria disparar comigo. E eu controlando, só que eu vacilei, eu me distraí, pensando no culto, me distraí, o cavalo começou a correr, a ponto de eu não conseguir mais dominá-lo. Nós costumamos dizer que quando o cavalo toma a rédea, ou seja, que quando ele está correndo, ele faz muita força no pescoço ali. Então, quem está montado, quem está guiando, tem que ter muita força para conseguir freá-lo, senão não consegue. E eu era ali um jovem franjinil, eu acho que ainda mais do que o que eu sou magro hoje. E ali, eu montado, tentei frear, eu falei, parece ser quase impossível frear esse cavalo, não consigo não. O que eu fiz? Inclinei o meu corpo para frente, segurei na quilina, que é o cabelo do cavalo, a quilina, e o outro braço passei no pescoço do cavalo. E falei: você quer correr? Corra então. Um dia, uma hora, pensei e falei: um dia, uma hora você vai ter que parar. Ou para ou morre de cansaço. Então ali eu fiquei firme, seguro, e o cavalo vai ali no escuro. Ele já conhecia bastante lá a estrada. E vamos. E o cavalo... E aí, quando estava próximo a chegar a uma ponte de ferro e concreto, o cavalo diminuiu a velocidade. Claro que ele tem medo, né, da água do rio, de cair dentro do rio. Eu sabia que uma hora você iria ter que diminuir a velocidade. Tudo bem. E ali eu passei a dominá-lo, né? Não deixei ele disparar, não deixei mais que ele disparasse. Mas quando ele subiu, que ele foi virando à direita, restando ainda 1 quilômetro para chegar na casa da minha avó, ele queria correr de novo, mas eu fui dominando, né? Mas como ele estava muito suado devido à carreira, que foi demais, ele estava pingando suor, eu fui frear, então a sela frouxou por causa do suor, ele ficou liso, né? A sela estava frouxa e rodou comigo. Então eu tentei segurar na corda, mas a corda não estava adiantando, porque eu estava tentando puxar do lado a qual eu estava caindo. Eu sei que não deu certo, tentei segurar na quilina do cavalo, mas estava muito escorregadilho. Tentei segurar no pescoço, não deu certo, eu escorreguei e caí do cavalo. Rumei no chão. E o meu pé esquerdo, eu caí do lado direito, né? E o meu pé esquerdo ficou grudado no estrive. O estrive é onde a gente apoia o pé, né? Da sela. O pé na sela ali, naquele ferrinho que tem na parte de baixo. O meu pé ficou preso e o cavalo saiu me puxando, saiu me arrastando naquele cascalho. E eu tentando tirar o meu pé do estrive, e o meu pé não soltava, não saía. E Deus é tão bom
que o cadastro do sapato estava desamarrado. Eu acho que naquela hora ali deveria ter sido um anjo de Deus que desamarrou o cadastro do sapato, ou Jesus Cristo, que eu peguei com o meu pé direito e na parte do calcanhar consegui tirar o sapato do meu pé, com o meu pé direito tirei o sapato do pé esquerdo e consegui tirar o meu pé que estava preso no estrive. Isso o cavalo já tinha me arrastado bastante. Irmão, quando o cavalo estava me arrastando, mais ou menos de uma distância de um palmo, uma distância de um palmo para a pata traseira do cavalo atingir minha cabeça. Qualquer movimento que eu desse com a cabeça poderia ser fatal, ele pisar na minha fronte, na minha cabeça e me matar. E eu tive esse livramento, que eu consegui soltar o meu pé. Isso ele já tinha me arrastado uma boa parte. Então eu fiquei deitado ali, agradecendo a Deus pelo grande livramento. Depois me levantei, fui procurar o sapato e alguns pertences meus que estavam ali sumido na estrada, até que encontrei e segui caminho, pois eu estava com medo do escuro. Outras pessoas tinham dito que onça ia beber água no rio. Misericórdia, no escuro é desse que onça me encontra aqui. Então me levantei, peguei as minhas coisas e fui, segui caminho, calcei o sapato, segui caminho. E o cavalo estava me esperando lá na frente, em torno de 100 metros de onde eu caí. O cavalo estava me esperando numa cerca. Mas eu não bati no cavalo, porque foi imprudência minha, né? Eu não bati no cavalo, simplesmente ajeitei a sela e, como um mineiro experiente, montei no cavalo de novo e segui caminho, glorificando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cheguei então na casa da minha avó, desarriei o cavalo, dei água para o bicho e soltei ele no pasto. Então, meus irmãos, foi isso que aconteceu, né? E eu senti um forte desejo de gravar. Engraçado, né? Como mais interessante, porque Deus é muito bom, né, meus irmãos? Fica aí para edificação da fé dos irmãos e como um registro também, né? Vou deixar registrado no YouTube. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos. Fiquem todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.